boa noite a todos. Que a paz e o amor do Cristo estejam conosco agora e sempre. Vamos estudar junto? Quem aqui tem medo? Medo? Todo mundo tem medo? Vocês não sabem que só tem dois tipos de medo? Medo da vida e medo da morte. Tem mais medo? Como é que a gente combate o medo? Com a coragem. Allan Kardec dizia que corajoso é aquele que nada teme de si mesmo. E a gente estudando esse assunto, a gente chegou a alguns tipos de coragem que nós temos que ter. Por exemplo, a coragem física. O que é coragem física? É aquela que a gente usa o corpo da gente, usa o físico, os órgãos, para fazer o bem, para praticar a caridade, para ser útil. Na dor, existem dois tipos de dor, né? A dor expiação e a dor evolução, mas no medo não tem isso. Quando a gente tem coragem, a gente supera o problema e vai em frente. Tem uma história que conta, só para a gente entender o que é a dor, o medo, a coragem física. Que certo parente que morava em São Paulo, um dia telefona para o primo aqui em Ribeirão Preto e diz a ele: fulano, esse fim de semana tem um feriadinho no fim de semana aí prolongado e tal. Eu estou indo para Ribeirão, queria tomar um café com você, fazer uma visita. Falou: claro, pode vir. Minha casa está de portas abertas. E o primo veio. Chega na casa dele, conversa vai, conversa vem. Falam do passado, falam dos parentes de hoje, porque tem parente que a gente só encontra em velório, né? Infelizmente é assim. Aí, naquela noite, o dono da casa disse assim para a esposa: eu não estou entendendo a visita desse primo meu aqui. Eu tenho a impressão, a sensação, de que ele quer me falar alguma coisa e não fala. Que ele quer me pedir alguma coisa e não pede. E a mulher falou assim: será que é dinheiro emprestado? E assim foi, sexta, foi o sábado. No domingo, da hora de ir embora, o dono da casa resolveu abrir o jogo e disse: fulano, você está aqui em casa faz 2 dias, 3 dias? Abra o jogo. Por que você veio me visitar? O que você quer de mim? Ele falou: agora eu vou abrir o jogo mesmo, porque eu vou ter que falar. Eu tive no meu médico há uns tempos atrás, e meu médico disse que se eu não fizer um transplante, eu tenho pouco tempo de vida. Nós fizemos um levantamento da árvore genealógica da família. É aquele parente que tem mais compatibilidade comigo é você. Eu vim aqui te pedir um rim. Ele olhou para a mulher falou: te falei, antes fosse dinheiro. Quem aqui tem coragem de doar um rim? Doa. Marca o nome dele lá, Giba. Na hora que nós precisar, nós procura. Brincadeira à parte, transplante hoje está na moda, graças a Deus, né? Está procurando aumentar o tempo de vida do ser humano, está facilitando, diminuindo as dores. E esse parente pediu o rim. O parente daqui parou, pensou, analisou, falou: olha, quer saber de uma coisa? Eu te dou meu rim, seja o que Deus quiser. O transplante foi feito, deu tudo certo e viveram felizes para sempre. Mas não é sempre assim. Todas as vezes que eu escuto na rádio um hemocentro pedindo doador de sangue, que é uma coisa simples, natural, principalmente nessas épocas de fim de ano, onde os acidentes acontecem com mais constância, onde o uso do sangue tem mais necessidade. Cirurgias são canceladas por falta de estoque de sangue.
É tão simples ser doador de sangue. Uma doação dura 40 minutos. Quem trabalha ganha o dia, não vai trabalhar, porque pega um atestado. Tudo que é feito no Hemocentro é bom para a gente que é doador. É feita uma análise do sangue para saber se a gente tem problema de sífilis, se tem problema de diabetes, se tem problema de AIDS, se tem problema de Chagas. E se tiver algum problema, a gente passa a fila na frente e é socorrido em primeiro lugar. Doa o sangue em 40 minutos, na hora de ir embora ganha um sanduíche e um suco. Ó, sai alimentado. Vocês sabem que pesquisa feita nos mostrou que um terço da população ou precisou, ou está precisando, ou vai precisar de sangue. Um terço da população. E a gente tem uma dificuldade danada de encontrar um doador de sangue. Sangue que poderá salvar a vida de um ente querido ou nossa mesmo, amanhã ou depois. Tão simples. A única dificuldade é a gente ter mais de 50 quilos de peso. A gente que vive brigando contra a balança, sabe o que isso significa. Isso chama-se coragem física. Aquela que às vezes a gente vê na TV, que o cara se joga dentro da enchente para salvar alguém. Ou não se consegue salvar. Outro dia, tristemente, assisti a cena do cara perder a vida para salvar a bicicleta. Será que a bicicleta vale mais que a vida? Então, quando é usada essa coragem física, demonstra as qualidades de coragem que nós precisamos ter. O segundo tipo de coragem é a coragem moral, da honestidade, da responsabilidade, do compromisso moral que nós temos que ter diante da família e da sociedade em geral. Na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, perguntam-se: o que pode ser a definição de moral? E a resposta dos mentores: a moral é a regra do bem proceder, de distinguir o bem do mal. E na pergunta 630, como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo aquilo de conformidade com a lei de Deus. E o mal é o contrário. Moral. Não podemos ser que nem o milho piruá. Vocês conhecem o milho piruá? O milho piruá é aquele milho de pipoca que a gente joga na panela. Um pouco vira pipoca, outro pouco continua milho. Não explode, não estoura. Diz um historiador espírita que aquele milho é que nem o ser humano que não muda. Sofre, sofre, sofre e não muda. Vai morrer como milho, vai vir novamente de milho até ele explodir e virar pipoca. É o milho piruá, que fica na panela e não explode, não estoura. Falta de moral. Como aquela história do Chico, do médico. Um fazendeiro, simples, humilde. Começou do nada, um sítio, uma fazenda, 2 fazendas, 3 fazendas, se casou. Fez um patrimônio financeiro analfabeto, só com o suor do seu trabalho. Teve uma filha, teve 2 filhas, da terceira veio o filho que ele tanto almejava. Um filho homem, machão, varão, e ele tinha um sonho, fazer desse filho um doutor. Essa história está no livro do Nosso Lar. O tempo foi passando, esse jovem filho, terceiro filho, foi ficando estudado, investiu tudo que podia no filho, melhores professores, melhores colégios, estudando para todo lado, insistindo, teimando, fez dele um médico, um doutor. Daquele dia em diante, o fazendeiro não teve dúvidas. Abandonou todos os médicos que tinha e se entregou cegamente à vida do filho.
Só o filho dele, que para ele era o melhor médico do Brasil, cuidaria dele daquele dia em diante. O tempo foi passando, o fazendeiro foi envelhecendo, as doenças foram acontecendo até que um belo dia o fazendeiro desencarna. Parte para a espiritualidade. Como tinha um bom crédito pelo trabalho realizado, pelas caridades feitas, foi fixar residência em nosso lar. Chegando lá, já restabelecido do transpasse da vida para a morte, da mudança de grau espiritual, o mentor vai conversar com ele para esclarecê-lo, porque ele ainda estava um pouquinho revoltado, achou que a saúde ainda não estava tão debilitada, e como todos nós, achava que quando morre, podia morrer um pouquinho, viver um pouquinho mais. E conversando com um dos mentores, ele diz, eu me sentia com capacidade de ter um pouco mais de tempo de vida. Por isso que eu fiquei chateado quando cheguei aqui. Eu podia ter retardado um pouquinho o meu desencarne. E o mentor diz a ele, não foi possível. O senhor sabe o que aconteceu? O seu filho praticou a eutanásia contra o senhor. Ele é afoito de tomar poder na fortuna, no todo o capital que você tem. Lhe deu uma dose excessiva de remédios para que você abandonasse o corpo físico o mais rápido possível. Existem dois tipos de eutanásia. Vocês sabem o que é eutanásia, né? Existem dois tipos de eutanásia. A eutanásia ativa e a eutanásia passiva. A ativa é quando se injeta uma medicação a mais, a chamada e popular overdose. E a passiva é onde se nega a medicação, o alimento, a água, o tratamento, a adequação. Então são os dois tipos de eutanásia, a ativa e a passiva. Seu filho provocou uma eutanásia ativa e você poderia ter, no mínimo, mais uns 7, 8 anos de vida com normalidade. Precisa falar da revolta desse pai, não? Que deixou um patrimônio financeiro incalculável para o filho? Se matou para fazer dele um doutor? E fez um doutor assassino. Porque a eutanásia é um assassinato. Em qualquer tipo de situação. Tem vezes na vida, falando ainda da coragem moral, que a gente tem que ter a sabedoria da águia. Tem uma lenda da águia que diz que a águia, a gente sabe que lenda, a gente nunca sabe se é verdade, se é mentira, mas geralmente é uma história muito bonita. E diz essa lenda que a águia vive uns 70 anos de idade. Só que ela tem um pequeno problema. Quando vai se aproximando dos 40 anos, o seu bico fica muito grande, muito grosso, e não consegue pegar a caça. As unhas crescem demais, se curvam, e não consegue pegar a presa. As penas crescem muito, ela fica pesada e perde a velocidade. Deixa de alcançar os 240 quilômetros por hora que uma águia alcança em tempo normal de voo. O que ela faz? Ela se retira para uma toca, para um esconderijo, para uma gruta. E durante uns 6 meses, ela fica ali confinada, escondidinha no seu canto, mas não fica parada. Ela arranja uma pedra afiada, e ali ela vai batendo o bico, tirando o excesso do bico, para que o bico volte a ficar fininho, afiado, como era antigamente. Com o bico afiado, ela corta as pontas das unhas, deixando as unhas aguçadas. Com o bico afiado, ela arranca as penas excessivamente grandes e pesadas, para que nasçam novas penas mais leves. E faz um regime alimentar que a deixa mais leve, mais em forma física.
depois de 6 meses, ela volta com todo vapor. Bico, unhas afiadas, penas pequenas, voando mais que um supersônico. E aí a gente fica pensando, isso serve para a gente? Quando nós passamos dos 40, 50 anos de idade, a gente vai se sentindo desatualizado, desinformado, fora de forma, sem saber direito como enfrentar a tecnologia do mundo, as mudanças do planeta, a nova geração, a juventude intelectual que avança a 180 km por hora. E bate aquele desânimo. Alguns param de trabalhar, de tentar lutar, e ficam como uma craca. Vocês sabem o que é craca? Craca é aquele bichinho que fica naquelas pedras na praia, grudadas, sem fazer nada. Encrostadas ali, servindo de alimento para os animais. E esse cidadão fica ali, como uma craca, desatualizado, desinformado, desinteressado, esperando a morte chegar. Aí vem a sabedoria da águia. Vamos fazer como a águia. Vamos nos fazer um retiro espiritual. Quem pode, vai para um spa, 5 estrelas. Quem não pode, faz como Saulo, que virou Paulo. Procura o deserto, se isola. Quem pode, faz como Manuel Bandeira, vai para Passárgada. Conhecem Passárgada? Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Terei as mulheres que quero e a cama que eu escolherei. Mas eu não sou amigo de Passárgada. E a gente que é gente normal, que não podemos ir para o spa. Um spa numa ilha da Bahia, 5 estrelas. Quem não quer? Querer a gente quer, poder a gente não pode. A gente se conforma com o que tem. Não temos nenhum deserto aqui perto. Passárgada é longe pra caramba, é lá do outro lado do mundo. Então, onde fazemos o nosso retiro espiritual? Na nossa própria casa, no nosso próprio lar. O que significa esse retiro espiritual? Vamos estudar, vamos ler, vamos aprender, vamos nos atualizar. Vamos readquirir novos conhecimentos para competir com o mundo atual. Vamos nos alimentar de uma forma saudável para termos um corpo físico mais adequado. Fazer caminhadas, praticar esportes. Mente sã, corpo são. Corpo são, mente sã. É o retiro espiritual que podemos fazer. A águia faz a dela, nós podemos fazer o nosso. O tempo passa e feliz daquele que consegue ficar idoso. Não abandona o barco antes da hora. É mais tempo que tem por aqui de resgatar os erros, de conseguir os créditos, de aprender um pouco mais, de evoluir. Sabedoria da águia, vamos usar para nós, em nosso próprio interesse, em nosso próprio bem. Retirada espiritual, dá um tempo na nossa vida. Outro tipo de coragem que podemos citar é a coragem social. Perante as pessoas, perante os compromissos assumidos, com a vivência com a sociedade. Quando eu era mais jovem, eu trabalhava, viajava toda semana de carro, no meu possante Opala, há 40 anos atrás, eu ia para Maringá, no Paraná. Toda segunda-feira, 5 da manhã, meu Opala dava partida e eu partia para Maringá. Naquele tempo não existia rádio FM, só AM. E conforme a gente ia andando na estrada, 30, 40 quilômetros, aquela rádio não pegava mais. Eu ia ouvindo meu possante motorrádio, 3 faixas.
Andava 30, 40 quilômetros naquela cidade e não pegava aquela rádio, pegava da frente. Eu saía daqui escutando a PRA7. Vocês conheceram ou não? Estou vendo que tem gente da minha idade aqui. Quando eu ia chegando em Marília, pegava a rádio Dirceu de Marília. Quando eu ia me aproximando do Paraná, eu pegava a rádio que eu mais gostava de ouvir. A Rádio Paiquerê de Londrina. AM, a Forte de Londrina. E lá em Londrina, nesse tempo, tinha um programa daqueles de rádio, que a pessoa que tinha um problema, tinha uma dificuldade, escrevia ou telefonava para o locutor da rádio, contando o problema dele. E os ouvintes ouviam em casa e telefonavam para dar opinião, para ajudar aquela pessoa a sair daquele problema que estava tendo. E a história daquele rapaz de Rolândia, fazem 40 anos e eu não esqueci. E ele escrevia o seguinte: moro em Rolândia, tinha 18, 19 anos de idade e conhecia a fulana. Desde garotinho eles eram chegados um no outro. Sabe aquele casal que a gente diz, esses dois vão casar e vão viver junto? Porque não se desgrudavam. Estudavam juntos, passeavam juntos. Ela 16, ele 18, uma certa noite ela diz para ele: fulano, minha menstruação está atrasada. Ele fala: e que eu tenho com isso? Ué, se a menstruação está atrasada, eu acho que eu estou grávida. Você está de brincadeira? Eu acho que eu estou. Não, vamos ver isso direito. Passados uns dias, confirmada a gravidez. E ela diz para ele: o que nós vamos fazer? E o rapaz tomou uma atitude de coragem, como homem de verdade. Naquela noite ele montou no ônibus da Aviação Garcia e se mandou de Rolândia, foi para São Paulo. Abandonou a menina de 16 anos, sozinha e grávida. Os anos passaram, correram, ele de São Paulo foi para o Rio, do Rio foi para Belo Horizonte. Depois de uns 7, 8 anos completamente infeliz, sofrendo pelo mundo, resolveu voltar para casa. Voltou para Rolândia, chegou em casa, abraçou a mãe. E a pergunta que não podia falhar: mãe, e a fulana? Ela diz: meu filho, nem te conto. Quando você foi embora, ela conheceu um outro rapaz. Explicou para ele que estava grávida e que era muito apaixonado por você. Ele aceitou. Começou a namorar, ela casou com ela e assumiu a paternidade do filho. E vou te falar, filho, talvez ela seja uma das pessoas mais felizes aqui de Rolândia, dentro do casamento dela. Ele estarrecido, falou: mas eu queria ver meu filho, mãe. A senhora vê? E ela diz: todos os dias. Não posso abraçar, não posso beijar, mas posso ver. E como é que eu faço para ver, mãe? Estuda numa escola. A hora do recreio é 9h30 da manhã. Tem um cercado de tela, ele vai brincar no parquinho. Eu nem vou te mostrar quem que é. Só de você ver, você vai saber que é teu filho. É igualzinho você, não tem o que pôr, não tem o que tirar. Não precisa nem fazer o DNA no ratinho. E assim ele foi. Se aproxima da tela na escola, perto do menino e admirado, olha aquele menino e fala: nossa, é minha copinha, é um xeroquinho meu. E diz assim para o menino: fulano. E o menino olha para ele: fulano, minha mãe não quer que eu fale com estranho. E ele bravo que o menino chamou ele de estranho. Ele procurou a moça nem atendeu. E ele, desesperado, sabendo que o filho era dele, não podendo abraçar, não podendo beijar, não podendo conviver, escrevia para a rádio Paiquerê de Londrina, pedindo opiniões, conselhos. O que o público podia falar? Sabe o que falaram?
Não sei, porque eu passei em Londrina, estava chegando em Maringá, a rádio saiu do ar. Até hoje não sei. Bom, dá para imaginar o que falaram para ele, né? Não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para saber. Faltou o que para esse rapaz? Coragem social. Ele não sabia naquela altura como é gratificante ser pai de um menino. Ter a companhia de alguém. Ter um filho para chamar de seu. Filho é o maior patrimônio que um pai e uma mãe podem ter. Seja ruim, dê trabalho, mas é filho. Nós não temos os filhos que queremos ter, às vezes. Temos os filhos que merecemos ter. Não existe na vida sorte e azar. Não existe sorte e azar. Existe merecimento. Cada um de nós tem aquilo que merece, recebe aquilo que precisa. Colhe aquilo que planta. E esse rapaz de Rolândia, desesperado, queria consertar um erro de 7, 8 anos atrás, que por resto da vida ele vai ter que carregar esse peso. De não ter o filho que era seu, sendo feliz no braço de outro. Um prêmio caro para se pagar. Um custo alto pela falta de coragem. Outro tipo de coragem que a gente pode citar é a coragem de criar, de fazer, de insistir, de teimar naquilo que a gente quer da vida. Thomas Edison, 830 vezes tentando fazer a lâmpada acender. O ajudante diz a ele: Tomás, vamos largar. Você vê que esse troço não acende, não tem jeito? Ele falou: não, descobrimos 830 maneiras de não dar certo. Vamos encontrar a maneira de dar certo. Um dia, o seu laboratório era numa estufa, que a mulher antes criava plantas. Um calor abafado, ela entra dentro dessa estufa, aquele mormaço, e ela diz assim: Edson, pelo amor de Deus, você vai morrer queimado aqui dentro dessa estufa, você não vê que não tem ar? Ele olhou para a mulher assim e falou: se eu tirar o ar da lâmpada, será que ela não acende? Foi graças ao palpite da mulher que ele descobriu para a lâmpada acender. Se ela não fala para ele: você viu que não tem ar? Ele acertou acendendo a lâmpada. Quando ele tinha 7 anos de idade, a professora da escola escreveu uma carta e disse para ele: menino, leva essa carta para tua mãe. E ele levou. A mãe começou a ler a carta em casa e começou a chorar. E ele não sabia ler. Ô mãe, o que a professora fala? E a mãe diz a ele: filho, a professora fala que você é muito inteligente. Você é tão inteligente que é para você não ir mais na escola, que você não precisa. Que é para mim te educar, te ensinar aqui em casa mesmo. Você não tem necessidade de ir na escola. E assim foi feito. Ela ensinou o filho a ler, ensinou o filho a escrever, educou, preparou, arrumou. E ele já adulto, com quase 50 anos, faz o enterro da mãe. E revirando as coisas que ela deixou, encontra a carta de quando ele tinha 7 anos de idade. E foi ler o que estava escrito e leu. Minha senhora, teu filho tem um retardamento mental. Ele atrapalha os coleguinhas na classe, não deixe-o vir mais à escola. Esse retardado mental inventou 1037 produtos que revolucionaram o mundo. E hoje, na espiritualidade, diz Frederico Figner, em Voltaire, é o mentor espiritual responsável pelos inventos e pelas criações nos Estados Unidos. Tudo que é inventado e criado nos Estados Unidos tem que ter o aval dele. Retardado mental.
Então ele teve coragem, a mãe dele teve coragem de enfrentar e mudar a situação. Coragem de criar. Para encerrar, uma historinha que eu li. Diz que um espírito já havia desencarnado várias vezes, chegava na espiritualidade, ia prestar conta, e não tinha evoluído nada. Havia passado pelo planeta, não tinha aprendido, não tinha estudado, não tinha feito caridade, não tinha ajudado. E o mentor disse para ele, olha, eu resolvi interferir, porque não pode continuar assim. Cada encarnação que nós temos é uma oportunidade de evoluir. E você não está aproveitando. E ele responde para o mentor, mas também a vida é muito difícil. Coloca a gente em cada situação ruim. E o mentor diz a ele, vou te ajudar. Como é que você quer reencarnar novamente? Diz, eu quero reencarnar rico, com muito dinheiro. Eu, rico, com muito dinheiro, vou ajudar todo mundo, vou fazer a caridade, vou praticar o bem, vou ser o cara ideal. E assim foi. Nasceu rico, ficou trilionário. Fechado no seu egoísmo. Não ajudou ninguém, em pouco tempo depois desencarna, volta para a espiritualidade e o mentor diz a ele, e daí fulano? Não fez nada com o dinheiro? Falou, o senhor não sabe como é difícil ser rico. As mulheres casam com a gente por causa do dinheiro. Os filhos querem que a gente morre logo para tomar posse da herança. Os amigos se aproximam da gente só porque a gente tem dinheiro. Rico não dá. Não dá para crescer e fazer as coisas sendo rico. E ele diz, escolhe outra coisa. Ele falou, se eu nascer de novo eu quero vir com autoridade. Uma autoridade da política que eu vou fazer mudança nesse país. E assim ele nasceu. Vereador, deputado, prefeito, presidente da república, perdeu um dedinho para chegar, mas chegou. Honesto. Demais. Passa o tempo, ele desencarna, retorna na espiritualidade, o mentor diz a ele, e daí? O senhor não sabe como é difícil a vida do político. A gente manda, é o que menos manda dentro do palácio do presidencial, é o presidente. A gente tem que respeitar os acordos, negociatas, os paralelos, e a gente mesmo não pode fazer nada. Por isso que eu não fiz nada como político, como autoridade. Mas se eu vier como curador, eu vou dar passe. E como passista eu vou ajudar muita gente. E não vai falar do João de Deus, não, pelo amor de Deus. Não é ele, não. Aí ele volta como passista curador. E de fato era um bom passista, médium curador. Aí de repente resolveu cobrar para curar. Acabou a força, acabou a mediunidade, desencarnou antes da hora. Retorna lá e os caras falam assim para ele, o mentor, e daí? Falou, não, também não dá para vir de médium curador. A gente trabalhava, não ganhava dinheiro. Ser médium é a pior coisa do mundo, não trabalha, não ganha nada. E como é que você quer vir agora? Falei, agora eu quero nascer pobre, simples, humilde, que ninguém nem me conheça. E assim foi. Nasceu num morro do Rio de Janeiro. Uma dificuldade danada, uma pobreza desgramada, não chegou nem a tirar a carteira de identidade. Retorna para o mundo espiritual e o mentor, e daí? Falou, é tudo difícil, mas pobre, nunca mais. E o mentor dizia aí, fulano, você quis ter poder, você quis ter autoridade, você quis ter cura, você quis ter dinheiro. O que você precisava para vencer a tua encarnação, você não pediu. Pediu o quê? E o mentor responde, coragem. Porque o ser humano, para viver, tem que ter coragem. Coragem de vencer as dificuldades que a vida nos proporciona. As intrigas, as maldades, a ingratidão dos filhos, o desemprego, as doenças, a fase financeira difícil, são todas expiações que nos levam para evoluir.
E em todas elas, nós temos que pedir coragem. Sem coragem, nada somos. Coragem para todos nós. E sigamos sempre com Kardec no pensamento e Jesus no coração. Muito obrigado, que assim seja.